Olá, meu amigo, nós estamos de volta aqui para falar sobre locução. E dentro daquela teoria que você viu sobre questão de expressão oral, eu vou começar falando algumas questões sobre a voz, né? Existem vários tipos de vozes. A voz na relação interpessoal, a voz gravada, a voz editada, a voz distorcida e a voz construída. O que é a voz na relação interpessoal? É nosso dia a dia ali, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está se relacionando com alguém, quando a gente conversa com alguém, essa é a voz na relação interpessoal, como eu converso agora. Ela é uma voz normal, que não tem impostação, não tem tanta técnica vocal, você fala com as pessoas de maneira natural, não tem aquela questão de você esforçar tanto para falar, né? E tem também a voz gravada. O que é a voz gravada? A voz que é captada por um sistema de gravação, né, seja um microfone, depois passa por um software que é um gravador, ou um SoundForge, Audacity, tem gente que usa Amplitude, Cubase, vai de cada pessoa para usar o programa que gosta. E também tem a voz editada. A voz editada é aquela que sofre alguns cortes, né? Você falou aqui, tem uma respiração no meio, você já faz o corte aí nessa voz. A voz distorcida é aquela que você edita, joga no programa, coloca um efeito nela, ela fica diferente. Essa é a voz distorcida. E tem a voz construída também, e a gente vai tratar sobre todos esses assuntos. Bom, a voz é fundamental na aproximação das pessoas, né? Na comunicação, diz respeito à aproximação das pessoas, e essa é o tipo de voz na relação interpessoal. Quando eu falo na questão de interpessoal, não estou falando na questão pessoal, mas sim através de algum meio que eu possa me comunicar interpessoalmente com alguém. Seja pelo telefone, seja pelo rádio, principalmente pelo rádio. Você comunica com as pessoas interpessoalmente, né? As pessoas ouvem sua voz, mas não sabem quem é você. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? De não só pegar e falar no microfone, mas sim saber que eu tenho que interpretar, que eu tenho que criar um personagem, que eu tenho que criar uma personalidade na rádio para que essa pessoa ela seja conquistada pela minha voz. A voz é o quê? Nada mais é do que a transformação do ar que passa pelas nossas pregas vocais, dentro da nossa caixa craniana, e com a nossa articulação através da língua, a gente consegue então transmitir a voz, né? Então eu tenho que ter toda uma questão do diafragma. O diafragma é um músculo que tem aqui embaixo do pulmão, e esse músculo é responsável por fazer a nossa respiração. Ou seja, cada vez que eu respiro, puxo o ar no peito, esse músculo ele levanta meu pulmão para que possa comprimir o meu pulmão para que eu possa respirar. Entendeu? Há uma dica muito interessante que as pessoas falam: respire fundo para locução ou para cantar. As pessoas... E na verdade está errado, não é dessa forma que você respira, mas sim com a barriga. O ar tem que ficar condicionado aqui e não aqui. Então, toda vez que eu pego aqui, ó, coloco a minha mão, encho de ar a minha barriga e vou soltar esse ar como se fosse um balão. Já viu quando você enche um balão com ar e você vai soltando devagarinho assim? É a questão da locução. Quando você faz uma locução rápida e não consegue parar para falar e você tem que continuar falando para não perder o ar. Tá vendo? Eu não precisei respirar dentro desse tempo porque eu soltando o ar devagarzinho. Então vamos lá. Vamos falar agora, dentro dessa questão que você viu, a voz gravada. Quando ouvimos nossa voz gravada, temos a sensação que ela está mais aguda do que e metálica que é o normal. Por quê? Porque nós ouvimos a nossa voz por dentro. Então, por isso que é interessante nós gravarmos a nossa voz. Tem gente que fala assim: eu não gosto da minha voz, eu acho minha voz um pouco fina, eu acho a minha voz um pouco grossa. Com o mercado que a gente tem de locução hoje em dia, não é necessário que você tenha voz bonita, grave, que você tenha interpretação, né? Você pode narrar um filme, por exemplo, na vida temos escolhas que nos levam a vencer desafios. Ou você pode falar de uma maneira mais dinâmica, né? Na vida temos escolhas que nos levam a vencer desafios.
Então, há dois modos, há vários modos que você pode interpretar e através da nossa caixa craniana que a gente escuta e fala, nossa, eu não gostei. Mas grava, ouve, você vai ver que a sua voz é totalmente diferente gravada. Não é a mesma voz que você ouve aqui na cabeça, porque aqui você já ouve ela direto no seu cérebro. Você não precisa ouvir ela externamente. O seu ouvido está mais próximo da boca, então você está ouvindo, além dela sair pelo ouvido, você está ouvindo pela parte de dentro também. Vamos lá? Dicção e articulação. Isso é muito importante, meu aluno. Por que eu falo? Porque a dicção e a articulação é importante. Vamos dar um exemplo aqui? Tá assim, ó. Pronuncie bem todas as palavras, sílabas e letras, muitas vezes na fluência de uma conversa, explanação ou leitura. As pessoas tendem a engolir pedaços das palavras, isso porque isso ocorre por hábito, desatenção, pressa ou regionalismo. O que é regionalismo? Você mora numa região que as pessoas falam da maneira diferente e você, por hábito, você continua falando dessa forma. Quando você está numa palestra e quando você vê algum palestrante falando assim, ó, vamos dar um exemplo? Tá aqui o microfone, o palestrante olha lá. E as pessoas é porque ele está de um modo a esquecer as palavras. Deu para entender? Quando você fala porque você está esquecendo as palavras. É muito comum, porque você às vezes não preparou, né? Ó, tá aqui, ó, explanação, tem mais aqui, ó, pressa, desatenção, né? Ou até mesmo por falta de estudo. Onde você vai? Onde você vai, né? Ó, aonde você vai? Como vou? Como é que eu vou? Né? Já prestou atenção? Vou ali, vou ali, né? Vamos falar das maneiras. Por isso que é bom você articular toda a boca para que as palavras soem de maneira correta. Deixa eu achar um objeto aqui. Geise, arruma uma caneta. Eu vou ensinar agora um truque para você da caneta. O truque da caneta ele é bastante importante para que você possa abrir a dicção. Como eu disse, por pressa, muitas pessoas elas tendem a engolir as palavras. Muito obrigado, meu assistente de palco. Tá aqui, ó. Como que vai ser essas palavras? Eu vou pegar um texto que já está aqui na nossa rota, que é a que você viu de expressão oral, para melhorar a qualidade da voz gravada, além de observarmos a questão da tonalidade, como dissemos, outros pontos são importantes. Vamos gravar essa frase. Ó, a caneta aqui, ó. Ó. Ah, mas eu já conheço esse truque, mas você não pratica, não adianta nada. Você não vai abrir a sua dicção. Vamos lá. Caneta lá atrás. Vamos falar o título. Para melhorar... Ó, tá difícil. Para melhorar a qualidade da voz gravada, além de observarmos a questão da tonalidade, como dissemos, outros pontos são importantes. Mordi a boca aqui. É difícil, mas olha só a diferença depois que você fez o exercício. Para melhorar a qualidade da voz gravada, além de observarmos a questão da tonalidade, como dissemos, outros pontos são importantes. Entendeu? Eu dou entonação. E agora que eu vou puxar a questão da entonação e melodia. Como assim, Rafael? Entonação. A entonação das frases... Opa, perdão. A entonação das frases também pode ser um elemento de atração da atenção das pessoas ou do seu afastamento. Presta atenção. Quanto mais natural for a entonação, maiores as chances de as pessoas prestarem atenção no que você diz. Já viu que quando você vai numa palestra e o palestrante está lendo, fica assim, sem você entender o que ele está querendo dizer, você fica tentando prestar atenção no que ele está querendo dizer, mas ele não tem a entonação, ele não causa uma melodia, não tem aquela locução linear de começo e fim, onde há uma harmonia? Pois é, aí que está a importância da entonação, né? Deixa eu começar a ler um texto, por exemplo. A entonação das frases também pode ser um elemento de atração da pessoa, entendeu? Eu estou falando de maneira natural.
A entonação das frases também pode ser um elemento de atração de atenção das pessoas ou de afastamento. Quanto mais natural for a entonação, maiores as chances das pessoas prestarem atenção no que você diz. Olha, eu reuni alguns elementos e no final dessa aula eu vou mostrar para você como vai ficar. Primeiro eu falei da respiração. Estou falando agora da entonação e melodia. Estou falando da questão da dicção e articulação, não foi? Agora eu vou falar da interpretação. Ao falar para o público, seja de improviso ou fazendo alguma leitura, é preciso demonstrar o significado de conteúdo que você está transmitindo. Há algumas pessoas que falam de velório da mesma forma como falaria do nascimento. Ou seja, se você está passando uma notícia no rádio sobre uma morte, uma tragédia, acabou de acontecer um acidente, um caminhão desgovernado acabou batendo em um muro de uma escola, né? Você vai falar, um caminhão desgovernado bateu na escola. Não, porque tem a interpretação para cada tipo de ocasião, né? Então você tem que adequar a sua linguagem a cada tipo de momento, a cada tipo de situação, né? Entusiasmo. Também é importante demonstrar ânimo quando se fala ao público. Sua interpretação deve demonstrar que você está, de fato, envolvido e concentrado no conteúdo, para transmitir alegria, indignação e ternura. É preciso apropriar-se do tema com paixão. Então, se você reúne uma leitura bem aguçada, se você está bem atento naquilo que você está dizendo, você vai reunir alguns temas. E agora eu vou juntar para você todos esses elementos que eu citei agora. Água é importante. Água natural, pouca água para beber, tá? Você, quando vai fazer uma locução, não precisa encher o copo d'água e mandar tudo para dentro. Tem que beber pouca água, tá? Ó. Só para molhar mesmo as cordas vocais. Então, vamos lá, recapitulando, que eu já vou terminar a aula aqui de hoje. Mas eu vou dizer o seguinte, vou dar um exemplo agora de um texto que eu vou mandar para você daqui a pouquinho, sem regionalismo, dicção e articulação. Vamos lembrando, vai anotando aí. Dicção, articulação, entonação e melodia, interpretação, entusiasmo, leitura, tá? Todos os elementos, sem contar a voz como uma forma geral, respiração, né? Soltar de pouco a pouco, né? Ó. Preste atenção no que você diz. Perceba que as pessoas que falam como se... Tá vendo? Eu tô soltando de maneira... Tem gente que consegue a falar uma locução, daqui a pouco ele para no meio de uma frase onde não há vírgula para respirar. Ele mata toda a interpretação. Deixa eu ver um texto aqui. Texto normal. Pega qualquer texto que você tiver em casa. O lúpus. Artralgia, artrite e artropatia deformante. Um texto aqui de veterinária. Vamos ler ele de maneira linear, respirando e usando a entonação e melodia, interpretação, entusiasmo, leitura. Bom, primeiro, você não é um computador. Leia primeiro, passa esse texto primeiro, antes de você gravar. Não vai de cara no texto não, porque você vai se dar mal. Numa palestra, seja no rádio, como se fala, num testemunhal, quando você vai ler aquele comercial ao vivo para o seu cliente, não vai de cara não, porque você pode errar, pode dar um rolo ali no meio, você pode se perder. Então vamos lá. Artralgia e artrite são as manifestações articulares mais comuns. Esta última classicamente descrita como não erosiva, migratória e irresistível, comprometimento principalmente punhos, joelhos, ombros e mãos, sobretudo interfalangicas. É isso mesmo? Lagicas, né? Próximas. Tem umas palavras difíceis, mas você tem que ler para você, né, na hora de falar, não engolir as coisas. Próximas, em cerca de 80% dos pacientes lúpicos, é isso mesmo. Então vamos lá, a palavra que eu não consegui falar. Vamos voltar nela, ó. Interfalângicas.
Observe as palavras mais difíceis do seu texto. Reversível, migratória, erosiva, artrágica, artralgia, artralgia, né? Consegui, então, identificar as palavras mais difíceis do meu texto. Agora, eu vou ler com interpretação, entonação e melodia, entusiasmo e também com uma respiração. Vamos lá? 3, 2, 1. Artralgia e 3, 2, 1. Artralgia e artrite são as manifestações articulares mais comuns. Esta última, classificamente descrita como não... Me perdi, vou voltar. Né? Essa que é a questão do texto, quando você vai gravar algum texto, como são palavras difíceis aqui no meu texto, você vai ter que voltar do começo. Não para ali e começa na frente não, porque vai ficar ruim. Então, volta de novo. Artralgia e artrite são as manifestações articulares mais comuns. Esta última, classificamente descrita como a não erosiva, migratória e irresistível, comprometendo principalmente punhos, joelhos, ombros e mãos, sobretudo interfalângicas, próximas a ser. Aqui, eu já não interpretei, então eu vou ter que voltar de novo, porque minha interpretação tá uma bosta, e eu vou ter que fazer de novo. Vamos lá. Artralgia e artrite são as manifestações articulares mais comuns. Esta última, classificamente descrita como não erosiva, migratória e irresistível, comprometendo principalmente punhos, joelhos, ombros e mãos, sobretudo interfalângicas próximas, em cerca de 80% dos pacientes lúpicos. Uma característica intricêntrica. Então, tá aí, tá bom. Eu já li. Vou pegar outro texto aqui. Tem outro texto? Um texto bom para me ler. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está falando, é um enunciado de uma questão de prova, mas eu vou lê-la aqui como se eu estivesse interpretando. Vamos lá. Um grupo de biólogos e neurocientistas paulistas pode ter o descoberto. Vamos lá, de novo. Um grupo de biólogos e neurocientistas paulistas pode ter descoberto um dos motivos por trás do fracasso das antigas terapias celulares contra o Parkinson e talvez comprometido porque... Então tá aqui. Essa, eu vou ler só um pedacinho porque essa é a locução linear. Você viu que eu não parei? Eu parei apenas em alguns momentos para respirar. Essa é a locução que você tem que manter, né? Outro modo, né? Um grupo de biólogos e neurocientistas paulistas pode ter descoberto um dos motivos por trás do fracasso das antigas terapias celulares contra o Parkinson. E talvez compreendido porque as versões mais modernas e redefinadas... 3, 2, 1. E talvez compreendido porque as versões mais modernas e refinadas desse tipo de tratamento experimental, hoje baseadas no emprego das camadas celulares... É muito difícil as palavras aqui em cientistas, né? Mas aqui é por isso que eu peguei esse texto mais difícil, porque tem palavras mais difíceis, né? Deixa eu pegar aqui um outro texto mais fácil, que depois a gente não vai conseguir. Vamos lá. Equipamentos, vou ler essa parte aqui do texto. Para uma boa transmissão ou gravação da sua fala, é importante que você saiba escolher o microfone e se adapte às suas necessidades. Os microfones ampliam o som da voz, transformando-os em sinais elétricos. Um sem número de microfones está disponível no mercado, mas é preciso saber quais as características e usos de cada um. Basicamente, há dois tipos de principais microfones, os dinâmicos e os condensadores. Eu estou falando de forma interpretada, uma leitura, e todos esses textos que eu peguei agora eu tive muita dificuldade de ler eles, porque eu não passei eles direito. Tá aí, tem muita gente que grava várias e várias vezes, porque não passa um texto direito. E essa pressa para gravar um vídeo rápido, a gente tenta passar o texto mais rápido para ler, né? Deixa eu ver outro texto aqui, deixa eu ver.
Da mesma forma, o modelo de microfone deverá ser escolhido de acordo com a necessidade. Respirou. O microfone de lapela é o que mais se prende à roupa e é adequado às situações que lhe levam. O microfone de lapela é o que se prende à roupa e é adequado às situações em que deve ser disfarçado. Jornalistas, por exemplo, o de cabeça, também chamado articular. O de cabeça, também chamado auricular ou headset, é também próprio para palestras e muito usado por cantores, pois deixa as mãos livres, de acordo... E tá aí. Essas são as formas. Então, eu queria que você, dentro dessa que você estudou agora, no que eu expliquei para você, você vai gravar um texto que eu vou te mandar, tá? No seu celular, usando todas essas dicas que eu passei dentro desse vídeo. Quero que você preste bastante atenção no que eu disse, né? As gravações aqui que eu fiz, elas não ficaram tão boas, porque são gravações de textos normais, mas eu vou mandar um texto comercial para você, texto de rádio mesmo, né? Tipo, eu e Bob adoramos ir à praia no inverno. Ela fica inteirinha só pra gente. A gente fica brincando, corre e até damos umas risadas juntas. Ele nunca se cansa. Tá vendo que eu tô falando uma locução mais alegre, eu tô abrindo mais a boca, eu tô sorrindo mais na hora de falar. Essa é a questão. E olha, esse texto eu já falei ele em outros vídeos. E é texto que eu conheço, está gravado aqui na mente. Você viu que eu não errei. Esse texto que eu peguei agora e que eu li, eu errei. Porque há uma diferença quando você tem gravado, quando você tem decorado, quando você não tem preparo. Tá? Tá aí, esse é o vídeo da nossa aula de hoje explicando a questão da expressão oral. E agora eu vou passar para você então a expressão oral no rádio, tá? A expressão oral no rádio. Como que é que eu faço a expressão oral no rádio? Na nossa próxima aula.